exaltação ao único, fiel, poderoso, excelso, majestoso, maravilhoso, soberano, o El Shaddai, o Deus eterno, o único Deus. Boa noite. Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que bom, estou muito feliz porque você está aqui. Estou muito feliz porque nós estamos na congregação dos santos. Você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Saiba que essa é sinal uma casa do Senhor, casa de Deus. Faça dessa casa a sua casa. E você que está de volta, seja bem-vinda, seja bem-vindo, tá bem? E você que está aí, nos assistindo através do nosso canal no YouTube, seja bem-vindo. Sabe que você é muito precioso, que você é muito é por demais precioso, preciosa. O Senhor nos resgatou, nos tirou de um charco de lodo para hoje dizer para você que tem jeito, que não é o fim, que o Senhor entrará com providência na tua vida, na tua causa, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 1. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior, em Samaria, e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se vos sará desta doença. Versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levante-se, vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: será que não há Deus em Israel, para que vocês estejam indo consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. Então Elias foi embora. Os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: o que houve? Por que voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei que nos havia mandado e dizer o seguinte: assim diz o Senhor, será que não há Deus em Israel, para que você esteja mandando consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. Então o rei perguntou: qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam: era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias, o tesbita. Então o rei enviou um capitão de 50, com seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu o monte, em cujo topo Elias estava sentado, e lhe disse: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou outro capitão de 50, com os seus 50 soldados. Ele subiu o monte e disse a Elias: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. Elias respondeu: se eu sou homem de Deus,
que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou um terceiro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Este terceiro capitão de 50 subiu o monte, pôs-se de joelho diante de Elias e lhe suplicou: homem de Deus, peço por favor que a minha vida e a vida destes seus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos. Porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com este, não tenha medo. Ele se levantou, desceu com ele e se apresentou ao rei. Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, nós nos aquietamos agora diante de Ti. Queremos ser ministrados através da Tua palavra, mediante Teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu li está em 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15. Eu estou intitulando essa mensagem de O Fogo de Deus. Diga comigo, o fogo? Não, esse fogo não é fogo, não. Diga, o fogo de Deus. A transladação de Elias se deu depois da morte de Acasias. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois andou nos caminhos de seu pai, bem como nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Acasias serviu a Baal e o adorou, como o seu pai havia feito antes dele, provocando o Senhor, Deus de Israel, a ira. O fogo de Deus representa juízo, julgamento. Quando o ouro é refinado pelo fogo, todas as substâncias estranhas que alteram a pureza de qualquer coisa são destruídas pelo fogo por completo. As impurezas são retiradas, ficando apenas o ouro puro. É o mesmo processo que acontece com o fogo de Deus em nossas vidas. Estávamos perdidos, desgarrados, andávamos como ovelhas que não têm pastor. As nossas vidas estavam destinadas ao fogo eterno. Mas um dia Deus olhou para a nossa vida, olhou para mim, olhou para você com seu olhar misericordioso e nos atraiu com o seu amor e nos tirou do charco de lodo, nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Fomos libertos do cativeiro do pecado por Deus, mediante seu Filho Jesus Cristo. Nos encontrávamos vivendo em um processo totalmente pecaminoso. Agora nos encontramos vivendo em um processo de santificação progressiva. É de fé em fé, é de glória e glória, o qual Deus nos conduz segundo a sua
maravilhosa e soberana vontade. E o fogo dele vai queimando todas as impurezas que ainda estão lá dentro, escondidas, imperceptíveis, no homem e na mulher interior. Coisas essas que, às vezes, nem nós mesmos temos conhecimento que existe ainda dentro de nós e que não agradam a Deus, mas que Deus, na sua bondade, na sua fidelidade, Ele nos alcança. E o propósito do coração de Deus, o propósito do coração de Deus é que você, é que eu, alcancemos a estatura do varão perfeito. É que nós passemos cada vez mais a parecer com Jesus, a sua imagem e a sua semelhança. Então, o fogo dele vai queimando todas as impurezas que ainda se encontram no homem interior, na mulher interior. O fogo de Deus destrói quem o rejeita. Você sabia? O fogo de Deus destrói quem o rejeita e vive no pecado. Mas, para quem ama Jesus, o fogo de Deus limpa, restaura, liberta e salva. Da mesma maneira como não devemos brincar com o fogo de Deus, não devemos brincar com Deus. Não devemos brincar. Por quê? Porque não somos mais meninos agitados de um canto para o outro. Não somos mais levados por ventos de doutrinas. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Você sabia disso? Abra sua Bíblia, abra Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29, que eu quero ler isso com você. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. É muito sério. Isso é muito sério e é impactante. Porém, Deus, Ele é amor. Deus, Ele é santo. E Deus é justo. Quando Ele nos alcança com seu amor, isso não quer dizer que Ele é menos santo. Quando Ele nos envolve com sua santidade, não quer dizer que Ele é menos amor, nem menos justo. E quando Ele é justo, que Ele é fogo consumidor, Ele está se apresentando na sua essência, amor, santo e justo. Então, a primeira parte dessa mensagem, que eu estou intitulando de O Fogo de Deus, é desprezando a Deus. 2 Reis, capítulo 1, versículo 2 e 3. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior, em Samaria, e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: vão consultar Baal-zebube, deus de Ecrom, para saber se vos sará desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levante-se, vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Samaria era
a capital do reino do norte de Israel desde o tempo de Onre, até a queda do reino do norte, quando o rei Oséias reinava e foi derrotado por Salmaneser, rei da Síria. No capítulo 22, versículo 23 e versículo 24 de 1 Reis, está escrito que Acasias fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois andou nos caminhos de seu pai, bem como nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Ele serviu a Baal e o adorou como seu pai havia feito antes dele, provocando o Senhor, Deus de Israel, a ira. O texto bíblico nos revela que Acasias andou nos caminhos do seu pai. Quem era o pai de Acasias? Acabe. O texto bíblico nos revela que Acasias andou nos caminhos de sua mãe. Quem era a mãe de Acasias? Jezabel. E que Acasias andou nos caminhos de Jeroboão. Agora interessante, amados. Jeroboão teve a oportunidade de fazer um reinado agradável aos olhos de Deus. Quando o Senhor mandou o profeta Aías falar com ele sobre o plano divino de lhe entregar as 10 tribos de Israel, Deus prometeu a permanência da família de Jeroboão no trono, desde que se mantesse fiel a ele. Abra sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 11, versículos 37 e 38. Eu colocarei no trono de Israel, e você governará sobre tudo que seu coração desejar. Se der ouvidos ao que digo, seguir meus caminhos e fizer o que me agrada, e se obedecer a meus estatutos e mandamentos, como fez meu servo Davi, sempre estarei com você. Estabelecerei para você uma dinastia, como fiz com Davi, e lhe darei Israel. Mesmo tendo recebido a promessa de Deus, Jeroboão fracassou. E não continuou nos caminhos do Senhor. Existe algo muitíssimo grave que corremos o risco de cometer, que é desagradar a Deus. Você sabia? Somos tendenciosos a desagradar a Deus, que é desprezar os seus estatutos, as ordenanças de Deus, a palavra de Deus, zombar da presença de Deus em nossas vidas, fugir da presença dele. Quando fazemos isso, pagamos um alto preço. Quando desagradamos a Deus, quando zombamos da sua palavra, quando fazemos pouco caso da sua presença em nossa vida, pagamos um alto preço. Pagamos um alto preço. E muitas vezes é um preço irreversível. Algo que cometi impensadamente. Fui totalmente imprudente e desagradei ao meu Deus. Desprezei ao meu Deus. Eu ia tão bem. Eu estava aplicando a sua palavra na minha vida. Eu estava vivendo de acordo com seus estatutos. Mas de uma hora para outra, eu fiz algo impensado, eu fiz algo que não poderia ter feito. Meu Deus, e agora? Há momentos que dá como reparar. Existe como reparar. Mas existe também
situações que é irreversível, não tem como você voltar atrás. E você vai pagar o preço. O rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se vos sará desta doença. Versículo 2. Ele simplesmente desprezou a Deus. Ele zombou da existência do único Deus verdadeiro, do Yahvé. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: levante-se, Elias, vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama em que está deitado, você não sairá mais. Você certamente morrerá. Então Elias foi embora. 2 Reis, capítulo 1, versículo 3 e 4. Isso aconteceu nos dias de Elias. Fazendo uma aplicação para as nossas vidas, para os dias atuais, precisamos rever nossas prioridades. Precisamos rever como nós estamos andando com Deus. Precisamos saber assertivamente qual é a minha prioridade máxima. Quem tem sido minha prioridade máxima? Tem sido meu esposo, meus filhos, minha filha, a empresa em que trabalho, minha própria vontade, meu orgulho ferido. Não foi do jeito que eu esperava que ia ser. Então estou fora. Não quero mais. Não. Isso aí não dá certo para a minha vida. Esquecemos do que pedimos. Esquecemos que um dia nós clamamos em lágrimas a Deus. Pedimos, insistimos. Mas agora dizemos: Senhor, eu não quero mais. Porque parece que tu não entendeu o que eu queria. Qual tem sido sua prioridade máxima? Quais os caminhos que você tem andado? Deus tirou você de uma vida que você vivia e você voltou novamente. Por quê? No ano 2000, quando Jesus me resgatou, eu estava visitando uma determinada igreja e quando o irmão terminou de testemunhar, veio um senhor em minha direção, mas esse senhor chorava muito. Uma jovem vinha segurando ele pelo braço, mas eu pensava que aquele senhor não queria falar comigo. Fazia uns 15 dias que Jesus tinha me resgatado. Ele disse: olha, eu preciso falar com você. Eu preciso falar com você. Mas ele se tremia todinho. Ele disse: olha, eu preciso falar isso para você, porque a última vez que Deus mandou falar algo para alguém, eu não falei. E eu fui parar no hospital e quase que eu morro. Eu disse: pois não, Senhor, pode falar. Ele disse: Deus manda te dizer que de onde Ele tirou você, você não volta mais. Porque quem tirou você de onde você estava foi Ele. Mas Ele manda te dizer hoje que você não ouse voltar mais para a vida que você vivia. Meu Deus, aquilo foi muito impactante para mim. Tomando um café da manhã na casa de um irmão, assim que eu me converti. E ele entrou para o quarto. Eu ia conhecer uma rádio que ele fazia um programa. E ele entrou e disse: olha,
toma café com minha esposa aí enquanto eu troco de roupa aqui. Eu sentei, ela botou o café e a gente começou a conversar. E ela disse, e aí, Rony, como é que você está se sentindo? Eu disse, que coisa maravilhosa, a vontade que eu tenho é sair por aí cortando o coração das pessoas e colocando um pouco desse amor que eu estou sentindo. Ela olhou para mim e disse, isso aí, isso passa, isso é fogo do primeiro amor, isso aí é passageiro. Eu olhei para ela assim, eu disse, não é passageiro. Isso que eu estou sentindo dentro de mim aqui, esse fogo, vai me queimar até um dia eu estar face a face com Jesus Cristo. Porque são as impurezas que Deus vai retirar de mim. Ela ficou assim e disse, é que você tem razão. Eu disse, amei. Gente, eu tinha dias. Esse episódio eu acho que eu tinha uns 7 a 10 dias. Esse outro, o primeiro que eu contei, fazia uns 15 dias. E realmente voltar para a vida que eu vivia, não. Para quem eu irei? Se só tu tem palavras de vida eterna, que eu vou fazer sem Cristo na minha vida? Não. Então, qual é a sua prioridade máxima? A minha prioridade máxima é o Senhor. A minha prioridade máxima é estar na presença dEle, é poder adorá-lo, é poder exaltá-lo, é poder saber que Ele me ama, apesar de mim, porque eu não tenho nada de agradável que Ele possa ver em mim, mas o seu amor é tão tremendo, que Ele olha para mim, Ele olha para você do jeito que você é, e Ele ama você do jeito que você é. Ele só não quer que você continue do jeito que você está. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Oh, aleluia! Então, qual os caminhos que você tem andado? Não me responda, responda para o Senhor. Qual os caminhos que você tem andado? Alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho ou leite. É tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Aleluia! Farei com vocês uma aliança permanente, uma aliança perpétua, o amor que fielmente prometi a Davi. Isaías capítulo 55, versículo de 1 a 3. Amados, não existe mistério. Não há nenhuma varinha de condão. Necessariamente, não precisamos de nenhum poder sobrenatural para ouvir a Deus, para amar a Deus, para se entregar a Deus, para andar em obediência com Deus. Não precisamos de nada terreno para fazermos isso. Só precisamos decidir em Cristo. A partir de agora, a minha vida, os meus caminhos, a minha vida é tua, os meus caminhos são os teus caminhos. Aí sim, aí você vai ver que tudo vai mudar, nenhuma virtude de nossa parte, para se chegar a Deus, ouvir a Deus e encontrar vida. Basta entendermos as palavras de Jesus.
Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Quais são as coisas que serão acrescentadas? A roupa, a água e a comida, amada. Espera aí, pastor, eu não tenho mais nada fora. Tem. Você só precisa ser fiel a Deus. Porque a sua palavra nos garante, nos revela que todas quantas foram as promessas de Deus, tem o sim em Jesus e o amém para a glória de Deus. Que todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. Amém? A segunda parte da mensagem, escolhendo o lado errado. Veja aí, 2 Reis, capítulo 1, versículo 9 e 10. Então o rei enviou um capitão de 50, com seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu o monte, em cujo topo Elias estava sentado, e lhe disse: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. 2 Reis, capítulo 1, versículo 9 e 10. A intenção de Acasias era castigar Elias pelo insulto, sabia? Nesse momento, dá-se início a segunda fase da luta entre o Senhor e Baal. Porque Elias já havia demonstrado quem de fato era o verdadeiro Deus, quando derrotou os profetas de Azerá e os profetas de Baal. Quando os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: o que houve? Por que vocês voltaram? O rei Acasias estranhou o retorno repentino do seu oficial. Espera um pouco, por que você voltou tão rápido? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei, que nos havia mandado, e dizer o seguinte: assim diz o Senhor, será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. 2 Reis, capítulo 1, versículo 6. Pensa comigo, olha para cá, pensa comigo. O rei era a autoridade máxima dentro do escopo do seu reinado.
Você ele autoridade e ter ele autoridade sobre todos à sua volta, ele começou a fazer tudo que desagradava a Deus. Tudo que era contrário ao Deus de Israel, ele começou a fazer. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele andou por caminhos tortuosos, como outrora andou seu pai e sua mãe. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Isso aqui a gente está lendo um contexto que foi estabelecido na monarquia. O primeiro rei monárquico foi Saul, né? E depois foi o homem segundo o coração de Deus, Davi. O primeiro rei da monarquia foi Saul, depois Davi e segue-se. Então, entenda uma coisa. Você pensa ou você acha que é diferente hoje na igreja local? Que é diferente na noiva do Senhor? Na sua caminhada com Deus? Na sua intimidade, quando você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e busca Deus em secreto, fala com Ele em secreto, e Ele em secreto te responde. Você acha que é diferente? Você acha que Deus não sabe o que está se passando agora no seu coração? Você pensa que Deus não sabe por onde você tem andado? O que você tem feito? Você pensa que Deus não sabe que você tem enganado as pessoas? Que você tem traído as pessoas? Que você tem colocado as pessoas para trás? Se é que você tem feito isso? Você pode enganar o homem, mas você pensa que Deus não sabe qual é a tua prioridade máxima? Sabe, querido? Deus sabe. Agora, felizmente ou infelizmente, não é problema meu, é seu e de Deus. Mas felizmente ou infelizmente, a conta vai vir, a conta vai chegar. E quando a conta chegar, será que você vai ter como pagar? A questão é como temos andado. Qual tem sido o meu testemunho de vida? Quais têm sido minhas escolhas? Como as pessoas têm lido a carta? Que é você, que sou eu, que somos nós. A minha vida, a sua vida é uma carta. Os frutos de nossas vidas não são nossos, é de domínio público. Você apenas é instrumento nas mãos de Deus. E você tem brincado com Deus. Você tem dito que Deus tem falado com você, mas você não tem seguido no que Deus tem te mostrado, o que Deus tem te dado. E as consequências estão aí. Cada vez mais as consequências estão chegando. Por quê? Porque não pense você, não pense eu, que fazemos Deus de bobo, porque não fazemos. Podemos enganar todo mundo, mas a Deus não. A Deus ninguém zomba, de Deus ninguém zomba, amado. Existe uma vertente que muitas vezes não assimilamos corretamente, sabia? Existe uma vertente, um lado, um contexto de nossas vidas que não assimilamos corretamente. Muitas vezes não assimilamos corretamente. Ou somos espirituais demais, ou somos carnais demais, sabia? Só vemos a coisa pelo lado espiritual. Pecado, não. Isso não. Não faça isso que você está pecando. Pecado. Não. Tudo você vê o diabo. Não, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo. Você nunca para pensar que é você mesmo que está dando bala, poder para o diabo atacar a sua vida. Você só acha que é as pessoas que não gostam de você. Você diz que as pessoas estão perseguindo você. Fulano de tal não gosta de mim. Beltrano também não vai com minha cara. E na realidade Deus está tratando você.
Quem Deus tem usado para ser lixa na sua vida. E você tem dito que não sabe o que está acontecendo com a sua vida. Ou somos espirituais demais, fora do comum, não existe um equilíbrio, ou somos carnais demais. Não. Você não consegue discernir as coisas espirituais. Você não consegue discernir as coisas de Deus. Por quê? Porque você está com os pés fincados na terra e com os olhos nas coisas da terra. Não dá, cara. Não dá, cara. Você tem que estar com os pés fincados na terra, mas com os olhos lá no alto. Porque é de lá que vem o teu socorro. Porque é de lá que vem a tua provisão. É de lá que vem o teu sustento, é de lá que vem o teu fôlego de vida, é de lá que vem a proteção da tua casa, dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, é de lá que vem a força, o poder, a honra e a glória que tem te cercado, que é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Somos espirituais demais ou passamos da conta? Ou somos carnais exageradamente? Quer ver? Ó? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 16. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. O rei Acasias não compreendia, não discernia essa verdade, porque a mente dele estava totalmente cauterizada e corrompida. Sabe por quê? Pela idolatria. Quem você tem adorado? Você sabia que você precisa se perguntar? Quem eu tenho adorado de fato? Quem tem sido meu ídolo maior? Precisamos nos examinar. Temos que atentar, observar com atenção o que estamos fazendo, o que estamos praticando. Quer ver? O que eu estou fazendo agrada a Deus? O que eu estou falando agrada a Deus? Com quem estou andando é da vontade de Deus? Quando Deus manda eu parar, eu paro? Ou eu continuo? Não, Senhor, não, agora não, deixa eu andar mais um pouquinho, deixa eu fazer minha vontadezinha, deixa a vontadezinha da carne ser mais legalzinha, mais gostosinha. Ou você para? Quando Deus me manda caminhar em direção ao seu propósito, eu obedeço e vou na direção do propósito dele? Ou eu fico com subterfúgios? Ou eu fico com desculpas esfarrapadas? Ou tenho teimado com Deus?
e perdido o melhor dele em minha vida. O rei enviou outro capitão de 50, e com os seus 50 soldados, ele subiu o monte e disse a Elias: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. Elias respondeu: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. 2 Reis, capítulo 1, versículos 11 e 12. Na realidade, isso era uma afronta para Elias. Era como se eles estivessem fazendo pouco caso da representatividade de Deus aqui na terra. Porque quem era Elias? Era um profeta. E o que era que esse profeta representava para a nação? Boca de Deus, um representante de Deus. Quem é você? Você é um crente. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então você representa quem aqui na terra? A Bíblia diz que você é um embaixador. A Bíblia diz que você foi chamado para ser santo, para ser propriedade exclusiva de Deus, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi para isso que Deus te chamou. E muitas vezes você só quer resolver os problemas do seu umbigo, sabia? Você só olha para você. A sua agenda é prioridade. Muitas vezes você não olha para o que Deus manda você fazer. Você resolvendo a sua vida, está tudo em paz? Então pronto. Está bem, está tudo maravilhosamente bem. Acabou-se. O resto é resto. Mas pelo que pouco que eu entendo de Bíblia, em quase 22 anos, isso não é evangelho. É outra coisa totalmente diferente, que tem a ver com egocentrismo, tem a ver com personalidade, tem a ver com caráter. Deus é novidade de vida. São coisas elementares, fundamentadas em sua palavra, que vai me colocar aonde Ele quer que eu esteja. Então Elias representava o próprio Deus. Conclusão. 2 Reis, capítulo 1, versículo 13 e 14. O rei enviou um terceiro capitão de 50, com seus 50 soldados. Este terceiro capitão de 50 subiu o monte, pôs-se de joelhos diante de Elias e lhe suplicou: homem de Deus, peço, por favor, que a minha vida e a vida destes teus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos, porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe que existe algo, amado, que Deus não resiste? É um coração quebrantado. É um coração contrito. Porque ele fez? Ele se ajoelhou. Quando ele se ajoelha, ele está se humilhando. Ele está clamando por misericórdia. Ele está dizendo: olha, eu sei que eu posso até merecer, porque eu estou servindo a um rei que é contra o seu Deus. Eu estou debaixo da ordenança dele, mas não, olha, pá, se prostra aos pés de Elias e diz que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Você tem dito isso para Jesus? Você tem se ajoelhado
Você tem chorado copiosamente e tem dito para Jesus: Senhor Jesus, que a minha vida seja preciosa aos teus olhos. Você tem feito isso? Você tem se humilhado, você tem se prostrado, você tem se apresentado diante dele, desarmado, sem interesse, sem pedir nada, só para adorá-lo, só para dizer que é maravilhoso estar com ele, que é maravilhoso estar nele, que é maravilhoso existir nele. Ou só temos tido olhos para pedir, pedir e pedir. Ou você só tem pensado nas coisas dessa terra? Ou você não tem pensado que Jesus está voltando e o fogo de Deus vai queimar essa terra? O fogo de Deus, amado, vai queimar essa terra para purificar essa terra, para que haja novos céus e nova terra. É para onde nós queremos ir. Por que estamos fazendo de conta que não sabemos essas verdades? Por que temos pisado na bola? Eu estou falando é para você que é crente. Eu estou falando para você que se diz uma mulher de Deus, que você que se diz um homem de Deus. Não estou falando lá para fora não, eu estou falando para dentro de casa. Porque o juízo de Deus vai começar dentro de casa. Mas quando eu me humilho, mas quando eu me prostro, aí ele vem, me toma nos braços, coloca no seu colo e diz: meu filho, minha filha, estou aqui, eu estou aqui, eu não te abandonei, eu não te abandonarei, porque você é minha, porque você é meu. Aleluia. Aí ele diz: você é preciosa, você é preciosa, você é precioso, você é preciosa. Eu entreguei meu filho, o único da espécie, o mais precioso de todos, por amor a você, para que um dia você possa estar diante de mim e me louvar e me adorar e dizer que santo, 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 santo é o Senhor, lançar sobre meus pés as coroas e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu sou teu, eu sou tua. Oh, aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, porque não dá para respirar sem ti. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 7 a 10. E para terminar, leia comigo 2 Reis, capítulo 1, versículo 15 a 17. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com este, não tenha medo.
Ele se levantou, desceu com ele e se apresentou ao rei. Elias disse ao rei: assim diz o Senhor, por que você enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel cuja palavra se possa consultar? Portanto, da cama em que está deitado você não sairá mais. Você certamente morrerá. E assim, Acasias morreu, segundo a palavra do Senhor, anunciada por Elias. E Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar em seu lugar, no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Isto porque Acasias não tinha filhos. Parou aqui, acabou em Acasias. E você? Você quer o quê? Você quer que sua geração se perpetue? Ou você quer continuar brincando de esconde-esconde com Deus? O que você quer nesta noite? O que você quer levar daqui, da presença de Deus? Deus diz para você nesta noite, ó, conserte-se. Conserte-se. Lembre desta palavra. Conserte-se. Pare de viver em dois pensamentos. Saia de cima do muro. Porque eu estou vindo. Eu estou vindo na tua direção. O fogo de Deus.